Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a instalar o IIS, servidor web da Microsoft, o Internet Information Services. Tá? Então, o IIS, que é o Internet Information Services, é um servidor web da Microsoft. Nós vamos então transformar o nosso computador em um servidor web, adicionando as funções do IIS. Esse procedimento é simples e ao final dele nós teremos uma página padrão criada que poderá ser acessada pelo navegador. Legal? Então, mãos à obra. Para instalar o IIS, você vai até o gerenciador de servidores, como de costume, clica em funções e vai em adicionar funções. Então, vamos clicar em adicionar funções. Na lista de selecionar funções do servidor, aqui no finalzinho da lista você tem servidor web e IIS. Tá? Então, é só marcar o servidor web, clicar em próximo. Aí ele cai na telinha de introdução ao servidor web com algumas informações a respeito do software. A versão que nós temos aqui no server 2008 R2 é a versão 7.0 do IIS. Legal? E temos alguns itens a observar. Ele fala a respeito do gerenciador de recursos do sistema do Windows, tá? E fala da instalação padrão da função do IIS, incluindo instalação de serviços de função para você apresentar conteúdo estático. Tá? Conteúdo estático, basicamente, páginas HTML. Então, li os itens a observar, não tem nada para a gente marcar mais, tá? Nem desmarcar, então é só clicar em próximo. Agora você pode selecionar alguns serviços de função. O que são os serviços de função? São funcionalidades adicionais que você pode aplicar em uma função que você instala no servidor. Então veja que alguns serviços de função, como o conteúdo estático, o documento padrão que eu citei, pesquisa no diretório, erros HTTP, estão marcados. Tá? Clicando em cada um deles, você pode ver a descrição aqui do lado. Tá? Então, conteúdo estático, publicação de páginas HTML com imagens. O documento padrão tem um arquivo padrão que vai aparecer, que é o que vai aparecer quando a gente terminar a instalação, tá? Para a gente saber se está funcionando ou não o servidor, etc. E tem uma série de outros serviços de função que não estão marcados. Mas se você precisar desses serviços no seu servidor web, você deve marcá-los aqui em serviços de função. Por exemplo, vou trabalhar com desenvolvimento de aplicativos web na plataforma ASP.NET. Então eu preciso marcar o ASP.NET. Vou trabalhar com CGI, marco CGI e assim por diante. Legal? Para essa nossa configuração padrão, eu não preciso marcar nada. Tá? Então, eu vou aceitar o padrão que ele me colocou aqui e vou simplesmente clicar em próximo. Legal, confirmação de seleções de instalação. Agora você tem a listagem do que ele vai instalar. Tá? O servidor web com esses recursos e mais o console de gerenciamento. E agora eu vou clicar em instalar para que ele finalize a instalação. Tá? A instalação também do servidor web é bem rápida, porque ele é pequenininho. A configuração dele que pode ser um pouquinho mais complexa, há muitos itens de configuração. Nessa videoaula a gente vai aprender a instalar e a verificar a funcionalidade. Logo após a instalação ele já estará funcionando. E a gente vai poder constatar isso acessando a página padrão através de um navegador. Então veja que legal, a instalação bem sucedida. Tá? Instalação bem sucedida. Vou clicar em fechar agora. E o servidor web já aparece aqui na minha lista de resumo de funções. Legal? Como é que eu testo a funcionalidade do servidor web? Então, eu vou minimizar o gerenciador de servidores e vou abrir um navegador. Tenho aqui o Internet Explorer, padrão do Windows Server. Então, abro o navegador Internet Explorer. Pode ser qualquer navegador, tá? Na verdade, não precisa nem ser um navegador nesse computador. Poderia estar numa máquina cliente, abrir o navegador e apontar para o IP desse servidor aqui. Então, para testar, eu clico aqui na barra de endereços e digito o IP do servidor, dele próprio. Tá? Meu servidor é 192.168.100.1, então eu digito esse IP, pressiono Enter, tá? Aguardo aí alguns instantes e pronto. Página inicial carregada com sucesso. Tá? Essa página aqui é a página inicial padrão do servidor, é para indicar que o servidor está rodando e está funcionando. Tá? É o IIS, Internet Information Services, e aqui as mensagens de boas-vindas em
em vários idiomas. Legal? Essa página ela fica hospedada no seguinte diretório. Vou abrir aqui o Windows Explorer, computador, C2 pontos, pasta inetpub, subpasta www.root. Tá? www.root. Então tem aqui iisstart. iisstart.html é um documento HTML e esse documento é essa página que aparece aqui. Se você quiser alterar a página inicial, o que provavelmente você vai querer fazer, se for, por exemplo, configurar uma intranet na sua empresa, você vai alterar os arquivos dentro desse diretório www.root, dentro de netpub, dentro de C2 pontos. Então o caminho padrão para os arquivos do servidor, das páginas, né? Do servidor web é C2 pontos barra inetpub barra www.root. Então aqui dentro você coloca os arquivos da sua página web, do seu servidor web. Legal? Você pode criar outras pastas em outros locais do computador e utilizá-las também como páginas da web. Na verdade, esse servidor web permite que você crie várias páginas diferentes, vários websites diferentes, tá? Colocados em várias pastas diferentes. A pasta padrão é essa daqui, inetpub www.root. Tudo bem? Então está aí, servidor web funcionando. Tá? A configuração do servidor web, as opções de configuração, nós veremos nas próximas videoaulas. Então, espero que tenham aprendido a configurar o servidor web IS7 e verificar sua funcionalidade. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima, pessoal.